Vamos falar dos times, meus amigos. Vamos começar na ordem alfabética pela provável escalação do Atlético, que eu acho que tem um pouquinho mais de dúvida, mas não dúvidas de questão físicas, tá? Dúvida de a gente ver, na verdade, como é que o time pode... de opções, realmente. Porque, vamos lá, até nós colocamos ali, ó, na conversa mais cedo com o nosso Cláudio Rezende, falou, Claudão, vamos desenhar esse time aqui. No ataque, vocês estão vendo ali que tá o Hulk com o Renier, só que abaixo do Renier tem Dudu ou Cassierra. Nós não colocamos na escalação, mas é algo que pode acontecer, que é a história da lateral direita. Vai jogar realmente o Preciado, que não vem bem, em especial no aspecto físico nessa temporada, ou vai jogar o Natanael, ou o Franco vai para a direita e abre uma vaga no meio campo. Algumas das dúvidas desse Atlético para o fim de semana, para o Superclássico. Acho, Rafa Silveira, que a gente não pode imaginar algo revolucionário na escalação do Eduardo Domingues, grande transformação, o cara mudar 4, 5 peças para o Clássico do fim de semana. Mas algumas pulguinhas aí pra gente conversar. Como é que você encara a provável escalação do Galo pro fim de semana? Ô Cirilo, ele é um treinador um pouco mais conservador, né? Diferente do perfil do antigo treinador do Atlético. Então, vendo aí esse campinho, pra mim, é o Preciado mesmo na lateral direita, mesmo com as restrições aí que ele tá tendo com relação ao desempenho. Ele até não foi bem ali o segundo tempo dele contra o América, ele errou demais. Mas o início eu até gostei, de verdade. Ele tendo espaço, o Vitor Hugo vinha muito pelo meio campo, aliás, fechando mais para o meio, e dava esse espaço para ele correr. Eu acho que ele teve algumas tomadas de decisões ali muito boas. E na frente, de verdade, eu vejo o Renier sendo esse parceiro com o Hulk. Eu acho que o Eduardo Domingues vai manter esse time que jogou contra o América para esse jogo contra o Cruzeiro. E essa dúvida em relação ao Dudu, caso ele, por exemplo, for optar pelo Dudu, aí ele tem que mexer no Scarpa, né? E aí o Scarpa vira esse meia jogando ali com quase uma parceria com o Hulk, algo que aconteceu no segundo tempo contra o América, e o Dudu mais caindo pelo lado esquerdo. Só que eu não vejo isso para começar. Eu vejo o Dudu mais como um jogador para segundo tempo e o Cassierra também. E o Henrique André adora o Dudu na mesa do Atlético. A gente teve uma discussão muito boa a respeito justamente disso. E ele está chegando aqui para falar disso. Henrique André está chegando aqui ao estúdio. Você que está no YouTube vai ver a carinha, bela carinha, descansada, né, de Henrique André. Ele que esteve na praia durante algumas semanas. Mudou a energia totalmente. Ele esteve em férias e, ao mesmo tempo, nós estivemos também em férias de Henrique André. Boa tarde, Henrique. Tudo bom? Eu só pedi para aumentar um pouco o brilho da tela aí, porque senão eu não... Olha lá, cara, como é que eu tô. Tá meio pálido? Olha, bronzeado, cara, olha. Ah, que beleza. Isso, hein? Tudo bom? Tudo bem com você? Tô bem, Cirilo. Estamos de volta. Ô, Henrique, vamos lá. Vamos. A conversa aqui é quanto à provável escalação atleticana. E aí tava dizendo que conversava com o Cláudio mais cedo. A principal conversa é quanto ao ataque, a dupla de ataque do Hulk. Mas o que não quer dizer que não haja outra dúvida, né? Essa história da lateral direita, por exemplo, nós não podemos dizer que o Preciado é uma certeza absoluta, né? Não, de jeito nenhum. E, curiosamente, ele e o Natanael estão mal, né? Mas o Barba não tem opção, né? Ele não vai pôr o Alan Franco ali porque ele vai desfalcar o meio-campo. E não pode fazer isso num jogo tão importante. Tava conversando com o Claudão mais cedo também, ele acha que vai o Preciado. Mas eu não descartaria o Natanael, né? Mais força, eu acho que tá mais acostumado com esse jogo, então pode pintar o Natanael. E lá na frente, né? O Rafa até falou aí da minha preferência pelo Dudu. Ô, gente, falar em qualidade, falar em, né, pra ajudar o Hulk ali, pra mim, teria que ser o Dudu, né? Mas eu não vou escalar o time. Então o Barba pode apostar aí no Renier. E vem falando muito do Cassierra. Eu não acho que ele vai começar o clássico com Cassierra e Hulk. Então a tendência aí é começar, né? Tem também o Coelho correndo por fora, né, nessa briga. Mas 3 pessoas disputando uma vaga para ser o companheiro do Hulk. Dudu, Coelho e também o Renier. Então vamos ver o que vai fazer aí o Barba. Eu acho que só essas duas dúvidas mesmo. Lateral direita e lá no ataque. Ó, pintou a enquete agora pra você no chat aí, você atleticano nesse momento.
Ou você, cruzeirense, também, você pode fazer sua escolha, né? Claro que pode fazer. Mas a pior possível. No caso do cruzeirense, vai escolher a pior escolha. Na sua opinião, pessoal. Preciado, Natanael ou Franco, hein? Pra lateral direita do Galo. Vote na enquete que tá aí no chat. Participa com a gente. Franco? Aí abriria uma vaga no meio. Mas assim, acho que é a terceira opção, né? Exatamente. Mas é só a terceira, exatamente. Porque não vai pôr o Pérez, né? O Tomás Pérez pra estrear nessa... Talvez o Cissé, mas também... E aí o Cissé eu não sei. Eu acho meio fria. Não sei. Meio fria. Não, até que... Vamos falar disso depois. Não acho fria não, mas eu acho que é mexida demais. Mas vamos lá. Simões, primeiro quero te ouvir. Vamos por parte. Primeiro vamos pra essa história da lateral que eu perguntei ao Henrique André. O que é o ideal pra lateral direita do Atlético pro fim de semana? Cirilo, assim, eu acho que o ideal não vai ser o real. Porque depois da partida contra o América, né, na entrevista coletiva do Domingues, a primeira dele, né, após um jogo no Galo, eu acho que assim, ele deixou claro que eu acho que o Cissé não vai ser o cara, né? Que é um menino de muito potencial, mas que taticamente ainda tem algumas coisas a aprender, o que é normal, né? Tá num processo de transição. É um menino que até outro dia jogava no Sub-17, né, Henrique? Era. Tem 18 anos, né? O Cissé? Não, fez 19. Ele chegou pro 20. 19. Chegou pro 20. Então, chegou pro Sub-20. Então, quer dizer, faz parte do processo, é normal. Só que é um jogo que vai ser muito brigado exatamente no meio de campo, até porque o Cruzeiro tem a possibilidade real de entrar em campo com 5 jogadores no meio, né? As formações que o Tite vinha usando era de Lucas Cruzeiro Romero, é o provável. Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian e Gerson. Aí o Gerson vira aquela dúvida pela questão física, porque machucou no jogo contra o Pouso Alegre, né? No sábado passado, e não teve uma semana normal. Então, mas de toda forma, é um meio de campo extremamente forte que o Cruzeiro tem. E aí ele colocar um garoto nesse cenário é preocupante. O menino tem muita qualidade, eu acho que isso é indiscutível, e muita personalidade também, que é até o mais importante nesse processo de transição. Mas, de repente, poderia queimar a etapa, colocar o Cissé. Aí ele vai lançar o Pérez, que nem estreou ainda, que seria a outra opção, né? Então, eu acho que vai na lateral direita o Preciado, realmente. E aí, no ataque, eu fico na dúvida, né? Ele tem 3 jogadores com 3 características completamente diferentes, né? O Dudu é o cara agudo de lado de campo e poderia explorar o maior problema que o Cruzeiro tem hoje, que é a lateral direita, porque o William está vivendo uma fase terrível. O Fagner não está jogando, né? O torcedor do Cruzeiro gosta muito do Fagner, eu até entendo que é um jogador que tem muita disposição, mas o desempenho do Fagner é muito baixo, tanto que o William é o titular, né? O Tite tem total confiança no Fagner, levou ele até para a Copa do Mundo. É isso. E o titular é o William. Então, né, não é só da força, não é isso. E a outra opção, que é o Cauã Moraes, que é um menino muito bom, mas teve lesionado, então eu acho que é isso. O Dudu poderia explorar esse principal problema que o Cruzeiro tem, que é a lateral direita. Aí no Cruzeiro é a mesma coisa, né? Se o Gerson não joga, você bota alguém ali mais agudo na ponta esquerda, você vai explorar justamente o lado mais problemático do Atlético, que é o lado direito. Então o Dudu tem essa possibilidade. O Renier é mais o parceiro do Hulk de mobilidade. O cara que gira, era um ponta... Aliás, surgiu como ponta de lança, né? O antigo camisa 10, né? Isso. E seria esse parceiro mais de mobilidade. E foi aonde ele se destacou mais no Flamengo do Jesus. Isso. Ele era o primeiro reserva em relação ao Bruno Henrique e Gabigol. Isso. E aí seria um jogador para poder ser mais ou menos o que já chegou a ser com o Hulk no auge, Vargas, Sacha, né? Paulinho. Isso. Embora o Paulinho seja mais o atacante agudo, né? Isso. O Vargas e o Sacha... mais no sentido isso aí, de ser uma dupla. Uma dupla. E o Cassierra é um jogador diferente, né? O Cassierra é o cara mais de área, embora jogue fora da área também, mas daria ao Atlético a chance, de repente, de apostar na bola longa do Everson pelo alto. Porque o Cassierra é um jogador muito alto, né? Mas aí é uma opção pro segundo, né? Não, sim, mas tô dizendo assim, mas pode ser pro primeiro também. A gente não sabe qual é a estratégia dele. Na verdade, ele teve uma semana para trabalhar e assim... Se ele colocar o Cassierra, por exemplo, é porque a semana de treinos foi muito positiva com a dupla não testada em jogo ainda, né? Exato. Não teve teste ainda com um tempo que seja de Cassierra em campo. Isso. Então, para um jogo de final, eu não apostaria que o Cassierra vai começar. Eu mas acho que assim, eu tô apostando num trabalho que tá começando agora. O Cassierra na hierarquia é o último, né?
Sim, chegou agora e teve pouco Renier e tempo. Dudu estão à frente dele. Na verdade, o penúltimo, né? Tem o Coelho nessa brincadeira. Ah, não, mas o Coelho acho Ah, que não briga dá com nem- o Dudu. O Coelho briga com o Dudu. Pra aí você segundo acaba tempo ele tem o Alaminda pro outro lado, né? Sim. Então eu acho que tem essa história. Assim, o Cassierra permite essa questão da bola aérea, né? E o Everson tem uma reposição espetacular, né? Não é à toa que tem 2 assistências na temporada aí. Isso. Não, mas uma foi anulada ou não? Então são duas. Não, acho que são então duas. seriam 3. Seriam 3. Porque acho que teve um gol contra o Do Palmeiras Coelho, que foi a isso. assistência dele, Isso. que aí o impedimento, aquele impedimento lá que a gente nunca sabe se tá impedido ou se não tá, né? Nós já tivemos um tanto esse ano e esse do Coelho foi um deles. E aí o Cassierra seria essa possibilidade, até porque eu imagino que se joga o Cassierra para esse tipo de jogada, e é um tipo de jogada muito usada no futebol, tá? A gente não pode esquecer. O próprio Atlético já viveu isso na era Jô, né? Dessa bola longa pro centroavante. E aí o Cassierra, acho que ele vai jogar mais voltado pro lado direito, porque aí a briga dele seria com o Vidalba, não com o Fabrício Bruno, né? Que é um zagueiro muito, muito alto. Mas então são essas as possibilidades, e eu acho que essa é a única dúvida do Atlético. O parceiro do Hulk. Nós temos os números aí de Preciado e Natanael nessa temporada. Eles não são absolutamente titulares, né? Ao longo de todo o ano. A gente tem uns números aí, uma arte dos 2 laterais do Atlético. Olha só, Henrique, o Preciado fez 7 jogos, 6 como titular, fez 5 partidas no Mineiro, 2 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro, não fez gol, não deu assistência ainda. O Natanael já tem uma assistência, também tem um cartão amarelo e um vermelho, né? Vermelho nessa última participação agora em Brasileiro. Ele fez 8 jogos, 7 como titular, 7 partidas no Mineiro, um jogo na Série A do Campeonato Brasileiro. Absolutamente em aberto nesse momento, e acho que está mais em aberto, o Henrique, essa história, pelo que o Preciado fisicamente não conseguiu entregar ainda, né? Física e psicologicamente também, né? Contra o América ali, se aquela assistência dele pro Hulk sair em gol, eu acho que melhoraria a situação dele, não? Então ele errou, depois disso errou muita coisa, começou a ser vaiado pelo torcedor. Vejo muito a questão da marcação também, que pra mim o Natanael pode ganhar uma vantagem em relação ao Preciado para esse jogo, justamente por isso. Mas se você for colocar os dois, um do lado do outro, no Unidunité, cara, igual o Babu lá no BBB. É curioso, né? Porque, assim, é um começo de temporada. O Preciado não é um grande marcador, né? A carreira dele não é, ele é um grande marcador, né? É um cara mais ofensivo. E né? aí eu vejo esse esquema do Eduardo Domingues muito para privilegiar tanto ele quanto o Lodge do lado Na esquerdo. característica, a ideia é que o lateral ataque pra caramba. né? Exatamente, porque você tem 2 meias, né? Um 4-4-2 bem daquele das antigas mesmo, com 2 volantes, 2 meias. E você tendo esses 2 volantes, você tem essa proteção extra na frente da área, até para fazer essa cobertura em relação às laterais. Só que assim, o Preciado é muito no que o Henrique falou. Eu acho que tá pesando muito, primeiro, a parte física e também a parte mental. Eu acho que essa parte psicológica, eu acho que tá sendo um ponto. E o primeiro tempo dele, eu vou repetir, o primeiro tempo dele contra o América eu não achei de ruim. Eu acho que foi bem. A questão maior foi o segundo tempo. Eu acho que ele errou logo no comecinho do segundo tempo, uma invertida de bola, a bola veio para ele dominar. Ele dominou esquisito, a bola saiu para lateral no meio campo e ele começou ali na linha da risca do meio campo, na lateral direita. A bola saiu e ele meio que fez um sinal assim, ele meio que deu uma sentida e a partir daí ele começou a errar tudo, bote. Aí o América percebeu que ele estava sendo hesitante ali nas tomadas de decisão, acabou explorando isso e ele saiu vaiado. Eu acho que esse é o ponto. O Preciado é um jogador que tem, assim... know-how, gente. É um jogador de seleção, é um jogador que passagem pela Europa, é um jogador que eu acho que a torcida do Atlético tá indo muito acelerada, afobada, apontando o dedo, já não serve. Eu acho que tem que ter um pouco mais de calma. Claro, é uma decisão, isso tudo pode pesar, a falta de parte física, a questão psicológica, mas mesmo com todo esse combo, eu ainda vejo ele como ser esse jogador para ser o titular domingo. Henrique, teve uma pergunta aqui no começo do programa quanto ao Lianco. Você acha que o Lianco vai pro jogo, mas tipo, ir pro jogo não para jogar, né? Ir pro jogo, estar com o elenco, fazer parte da preparação pro jogo? Com certeza você vai ver o Lianco lá no telão do Mineirão descendo, do ônibus, né? Mas eu acho que colocar o Lianco também de início tá totalmente sem ritmo de jogo. Faz qualquer sentido. A parte física tá boa porque já vem treinando há algum tempo. Mas eu acho que, principalmente por ser o salvador da pátria ali na zaga, né? Então, tão aguardado, eu acho que o Atlético vai ter um cuidado maior
Acho que o Lianco vai para o jogo para voltar a sentir aquela energia de jogo. Não vou falar dependendo do resultado, pode ser acionado, né? Porque clássico é muito difícil ter uma larga vantagem, assim, né? Para estar tranquilo e colocar para jogar. Talvez jogue alguns minutos, na minha ideia, uns 15 minutos no máximo, tá? Isso é achismo. Mas por tudo que a gente vê, né? Que a gente acompanha, foi uma lesão bem importante, né? A ruptura de ligamento do tornozelo. Então, creio eu que a zaga será Juan Tressoldi e Júnior Alonso. É uma boa conversa também. Quanto ao Juan, ninguém tem dúvida, né, gente? O Juan é o melhor zagueiro do Atlético na temporada. Inclusive, acho que é uma boa notícia, né? Sim. É uma boa notícia essa temporada do Juan. Você preferiria que o Vitor Hugo retomasse o seu posicionamento entre os titulares ou que o Alonso continuasse? E eu digo continuasse porque o último jogo foi o Alonso e não foi o Vitor Hugo, por conta da história dos pontos que ele levou na cabeça, né? Então, eu gostaria que o Vitor Hugo voltasse pro time. Porque o Alonso, eu ainda sinto ele bem hesitante e ainda tem essa questão daquela cobrança de pênalti que a torcida do Atlético não pode nem ouvir o nome dele. Mas jogou muito bem contra o América, cara. Muito bem, acho que você forçou. Eu também acho que você tá forçando. Jogou bem. Jogou bem, assim, ainda mais no histórico Alonso, sabe? Mas teve uns dois lances ali no segundo tempo que eu não sei não, tá? Eu acho que ele ficou... Teve um lance lá que ele fez a cobertura certa e até o jogador do América ficou pedindo falta e não foi nada, absolutamente nada. Eu acho que tem alguns lances ainda que ele é um ponto de atenção ainda nessa defesa. E você tem do outro lado, né, um atacante de classe, né? Um atacante que tá fazendo gol, terminou a temporada, iniciou essa nova fazendo gol, que é o Caio Jorge. Então, assim, acho que todo cuidado é pouco e eu vejo o Vitor Hugo hoje mais azeitado ali nessa dupla com o Juan. Acho que ideal pra zaga que o Lianco tivesse voltado umas 2 semanas antes, né? Tranquilamente. Não, aí... Feito uns jogos aí. Sim. Aí o mundo ideal seria esse. Tivesse voltado antes aí, com boa resposta física e tal, né? Mas pra agora não. Ô Simões, é Alonso ou é Vitor Hugo zagueiro? Eu acho que vai jogar o Alonso. Não, o que você faria? Eu também acho que vai jogar o Alonso. Eu faria? O que você faria? Pelo jogo contra o América, eu acho que iria o Alonso mesmo. Até porque o Vitor Hugo é um zagueiro irregular, né? O Vitor Hugo não conseguiu ter regularidade. Ele viveu até um bom momento com o São Paulo no ano passado. Eu acho que até os gols que ele marcou o ajudaram a se destacar, né? Porque foram alguns gols decisivos, né? Em Copa Sul-Americana, no próprio Campeonato Brasileiro. Num momento dificílimo, por exemplo, acho que o Galo venceu o Mirassol por 1-0, o gol dele, né? Que teve uma expulsão no final do primeiro tempo e foi uma pressão na segunda etapa. A expulsão do Júnior Alonso, inclusive. Do Júnior Alonso, né? Então, assim, mas o Júnior Alonso é mais zagueiro que o Vitor Hugo. Não passa por um bom momento, mas vem de um jogo ok contra o América na última partida do Galo e eu acho que não vai fazer sentido alterar isso aí. Então eu acho que vai disso aí. Acho que vai ser Preciado, Tressoldi, Alonso e Lodi a defesa do Galo. Perfeitamente. Henrique André, amanhã ainda tem atividade para fechar esse time e preparação para o Super Clássico do fim de semana. Exatamente, né? Mais um treino aí, o último. E não deve ter aquele esquema de concentração, tá? Jogadores devem dormir em casa, se apresentam no domingo de manhã e aí vão para o Mineirão na parte da tarde após aquele almoço, né? Aquele cuidado com a nutrição do Atlético. Então, os jogadores devem descansar em casa, mas tem esse treino. E o Barba, né? Podendo contar aí com todos os seus jogadores. Tem o retorno também do Matheus e Zep, mas falando em clássico, né? É muito difícil que ele seja acionado. Mas é uma peça a mais e ele vai conhecendo aos poucos, né, o seu elenco e já chega com essa batata quente que é manter, né? Repetir o que fizeram os antecessores e conquistar o título estadual para ganhar esse fôlego, né, Cirilo? Que vai ser importante para ele também. Inclusive foi manchete em jornais argentinos o Eduardo Domingues justamente por isso. No terceiro jogo você... Segundo, né? Segundo, verdade. Segundo o primeiro ele não tava. Tava só segundo lá. Jogo como comandando a equipe pode ser campeão. O Milito fez isso. Exato. Né? Foi exatamente isso, verdade.